Vocês sabem que durante os próximos meses vai ter muita conversa rolando sobre esportes diferentes, né? Pois é, os Jogos Olímpicos começam agora em agosto e vai ter muito gringo aqui, assim, concentração de gringo por metro quadrado, meus queridos, vai ser assim, ó, top. E lógico que eu não perderia a oportunidade de ensinar pra vocês algumas coisas específicas pra se comunicar com esse povo, porque é meio que o objetivo, assim, do esporte, do evento e tal. Você faz amigos, você torce junto, você sofre aquela coisa, depois você vai visitar a pessoa no país dela, depois ela volta pra casa, gente, best friends forever, entendeu? Tudo ali, ó. Assistindo um voleibol, um basquetebol, um futebol de areia, um negócio de cavalo, que eu não sei o nome em português, mas em inglês eu sei, eu vou ensinar hoje pra vocês. Eu resolvi começar essa série ensinando a pronúncia de alguns esportes, porque tem muito esporte diferente no meio de todos que rolam durante os jogos. Pelas minhas contas são mais de 40 esportes no total, então assim, esporte pra caramba. Então eu não vou ensinar a pronúncia de todos, que seriam muitos, mas se faltar o nome de algum esporte que vocês acham difícil de pronunciar em inglês, me avisem nos comentários que aí eu faço um outro vídeo, então respondo no Snapchat. Me sigam no Snapchat, porque eu posso fazer uma coisa complementar lá quando vocês comentarem, e aí a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá! Ah, mas antes de eu começar a ensinar as pronúncias, vou fazer um pequeno disclaimer aqui, porque eu sei que muita gente nos comentários vai reclamar. Cíntia, por que eu preciso aprender a falar isso em inglês, sendo que as pessoas estão aqui no meu país? Vocês acham mesmo que uma pessoa da China vai chegar aqui no Brasil e falar assim, arco e flecha, gente, as pessoas do mundo vêm pra cá falando inglês. Então eu vou começar a falar de arco e flecha, eles vão falar, did you see that arco e flecha that happened yesterday? Not gonna happen. As pessoas vão falar o quê? A palavra que eu vou ensinar agora é a seguir. Então é importante saber, pelo menos ter uma noção assim de como se fala, né, tal, porque aí você não fica fora dos assuntos. Não é todo mundo que fala português nessa vida. O inglês, todo mundo tá sabendo o que tem que falar. Então, é isso. Eu vou fazer por ordem alfabética, que eu acho que é mais fácil de seguir. Tem uma lista de todos os nomes no meu blog, se vocês quiserem ver todos os nomes dos esportes em inglês. Mas vou fazer por ordem alfabética, eu acho que é mais fácil. Vamos começar pelo próprio arco e flecha, que se fala archery em inglês. Archery. O próximo esporte é athletics. Athletics. Tem um sonzinho de TH bem no meio da palavra, então complica, mas tudo bem. Athletics. Nada pra se exaltar. Calma, tá? Tem nada demais. Athletics é atletismo que envolve corrida, saltos e lançamentos. Então, athletics. Você coloca a língua no meio do dente e vai que vai. O próximo é o nosso querido e muito legal de assistir vôlei de praia, beach volleyball. Beach volleyball. Presta atenção pra falar praia e não outra coisa. Beach volleyball. Beach volleyball. E não é voleibol que a gente fala aqui no Brasil, é voleibol. Beach volleyball. Beach! O próximo é de pessoas chiques, que tem uma postura perfeita, que usam roupas bonitas, aquelas botas. Você fica, nossa, meu querido, uau! Sabe o que eu tô falando? Tô falando dos cavalinhos lá, de fazer os negócios com cavalo. Eu não sei como é que fala isso em português. Beleza. Calma. Esporte olímpico de cavalos. Minha pesquisa. Hipismo! Eu sempre soube se eu tava testando vocês. O nome do esporte em inglês que eu tô querendo falar pra vocês é Equestrian Dressage. Tem outras categorias de Equestrian Things, mas Dressage especificamente é uma palavra, né, mais chique. Dressage. Equestrian Dressage. Eu me sinto praticamente uma amazona falando isso. Essa foi minha representação de amazona, você vê por que eu não sou uma amazona. Pra quem não sabe, esse negócio de Equestrian Dressage é uma categoria onde, eu pesquisei isso pra falar pra vocês exclusivamente, é uma categoria onde cavalo e cavaleiro demonstram truques e coisas de cabeça, assim, que eles aprendem e memorizam e fazem lá na música. Assistir vídeos, gente, assistir vídeos deles fazendo isso é tipo uma demonstração de adestramento. Então, fiquei com vontade de ensinar meu filho a fazer umas coisas assim, rítmicas. Porque se o cavalo consegue, tu consegue. 1, 2, 3, 4. Olha que doido que esse cavalo me beijai. Voltando, o próximo esporte é freestyle wrestling, que é luta livre. Depois tem o judô, que em inglês se fala judo. Depois tem uma dificinha de novo, que é a ginástica rítmica. Essa palavra rítmica em inglês é chata, é rhythmic. Rhythmic gymnastics. A palavra ritmo em inglês é rhythm, então rhythmic gymnastics.
É isso mesmo. E aí tem ginástica artística, que é Artistic Gymnastics, um pouco mais fácil, mas a rítmica, Rhythmic Gymnastics. Rhythmic Gymnastics. Vai que dá, gente, vai que dá! A próxima é outro esporte que eu adoro assistir, Synchronized Swimming. Gente, como é legal assistir nado sincronizado. Nossa, se eu fosse fazer um desses esportes pra competir, ia ser esse. Porque, né? O próximo é um esporte que você olha na TV, você fala assim, pra que isso, gente? Não façam isso com vocês mesmos, não precisa disso na sua vida. Ciclismo, natação e corrida. Tudo de uma vez. Num dia só. Triathlon. É assim que se fala em inglês, vamos focar aqui no que é necessário, porque eu tô pensando o quê? Que eu morro correndo 1 quilômetro. Corre, depois nada, depois... Triathlon. Triatlo, eu acho em português. Triathlon. Triathlon. De novo tem aquele THzinho do amor. Triathlon. O último é um esporte que eu pratico, por incrível que pareça. Tô querendo me gabar um pouco aqui, vocês não perceberam, né? Falei já que eu corro 1 quilômetro, querendo assim, né? Só jogar aqui a informação pra vocês, agora eu falo que eu faço isso também, porque eu faço. Inclusive é o que esse carinha aqui, ó, tá fazendo. Levantamento de peso. Pois é. Do you even lift? O esporte em inglês se fala weightlifting. Weightlifting. Sim, a palavra tem um monte de consoantes desnecessárias, elas realmente não são faladas. Tipo, você não fala o G, você não fala o T, você não fala o H, nem o último G, então, né? Weightlifting. Weightlifting. Esses eu acho que são os esportes cujos nomes são mais complicadinhos, mas de novo vou deixar a lista com todos lá no meu blog. Deem uma olhada, se tiver mais algum nome que vocês tiverem dificuldade, mandem pra mim nos comentários aqui desse vídeo que eu faço um outro falando sobre, ou Snapchat, me siga no Snapchat, como eu disse. E esse vídeo faz parte do projeto O Brasil Inteiro Joga. Eu vou deixar o link do site pra vocês na descrição do vídeo e tem 2 outros vídeos pra vocês assistirem aqui também que estão muito legais. O próximo vídeo meu sobre esse assunto vai ser ensinando como começar e continuar a conversa com um gringo, porque às vezes você quer puxar papo e às vezes puxa um papo com você. Então eu vou ensinar expressões e coisas pra falar caso você esteja querendo puxar um assunto um pouco mais assim, tipo, além de qual é o seu nome, de onde você é. Então, se inscrevam no canal para receber esse e outros vídeos novos sobre inglês. Tem sempre dicas de inglês por aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau Brasil!